Olá, meus caros. Hoje vamos trazer um assunto bem curioso para você. Bora pro vídeo. A figura do rei Arthur está envolta em mistério, lenda e fascínio há séculos. Desde os poemas medievais até adaptações modernas em filmes e séries, Arthur tornou-se um símbolo de liderança, justiça e esperança. Mas por trás das histórias de cavaleiros magos e espadas mágicas, surge uma pergunta fundamental: quem foi de fato o verdadeiro rei Arthur? Para entender a origem desse personagem, é preciso mergulhar na história antiga da Grã-Bretanha, em uma época de transição, conflito e transformação. O período tradicionalmente associado a Arthur situa-se entre o final do século IV e o início do século VI, logo após a retirada das legiões romanas da Britânia. A ilha, antes protegida pelos exércitos do Império Romano, tornou-se vulnerável a invasões de povos germânicos, especialmente anglos, saxões e jutos. Foi nesse cenário turbulento que, segundo as lendas, Arthur teria surgido como um líder capaz de unir os bretões e resistir à invasão. As primeiras menções a Arthur não aparecem em registros históricos formais, mas sim em crônicas e poemas que misturam fatos e mitos. Um dos textos mais antigos a citar Arthur é o poema galês Igu Dodin, do século VII, que faz uma referência breve ao seu nome. No século IX, o monge galês Nennius, em sua obra Historia Britonum, apresenta Arthur como um dux bellorum, ou líder de batalhas, responsável por 12 grandes vitórias contra os saxões, incluindo a lendária Batalha do Monte Badon. Apesar dessas menções, não há consenso entre os historiadores sobre a existência real de Arthur. Muitos acreditam que ele pode ter sido uma figura histórica, talvez um líder militar ou um chefe tribal que lutou contra os invasores saxões. Outros defendem que Arthur é uma criação literária, um personagem composto a partir de diversos guerreiros e reis da época, cujas façanhas foram reunidas sob um único nome para inspirar o povo bretão. Ao longo dos séculos, a lenda de Arthur foi se expandindo e ganhando novos elementos. No século VIII, Geoffrey de Monmouth, em sua História dos Reis da Bretanha, foi fundamental para consolidar a imagem de Arthur como rei. Geoffrey descreve Arthur como um monarca grandioso, que não só defendeu seu reino dos saxões, mas também conquistou vastos territórios na Europa. É nessa obra que aparecem personagens icônicos como Merlin, o mago conselheiro, e Guinevere, a rainha. Geoffrey também é responsável por introduzir a ideia da corte de Camelot e dos cavaleiros da Távola Redonda, símbolos de igualdade e fraternidade. A partir daí, poetas e escritores franceses, como Chrétien de Troyes, acrescentaram ainda mais camadas à lenda, incluindo a busca pelo Santo Graal, a rivalidade entre Lancelot e Arthur e os dramas amorosos que permeiam a corte. O ciclo arturiano tornou-se um dos pilares da literatura medieval europeia, influenciando gerações e se reinventando ao longo do tempo. Mas voltando à pergunta central, quem foi o verdadeiro rei Arthur? A resposta depende do ponto de vista. Historicamente, é possível que Arthur tenha sido inspirado por vários líderes que realmente existiram. Alguns estudiosos sugerem nomes como Ambrosius Aurelianus, um general romano-britânico que comandou a resistência contra os saxões, ou Riothamus, um rei bretão que liderou tropas na Gália e cujo nome significa Rei Supremo. Há ainda teorias que apontam para Lucius Sartorius Castus, um oficial romano que serviu na Britânia séculos antes do período tradicionalmente associado a Arthur, mas cujo nome pode ter influenciado a lenda. Outros pesquisadores defendem que Arthur é uma figura mitológica, surgida da tradição oral dos povos celtas. Para eles, as histórias de Arthur seriam, na verdade, adaptações de antigos mitos sobre deuses guerreiros e heróis lendários, transmitidos de geração em geração e transformados à medida que a sociedade mudava. Gostando dos nossos vídeos? Siga nosso canal, como assim, Curiosidades. Segue o vídeo. Independentemente de sua existência histórica, o impacto de Arthur é inegável. Sua lenda serviu como fonte de inspiração em períodos de crise, oferecendo um modelo de liderança justa, coragem diante das adversidades e esperança em tempos sombrios. A Távola Redonda, por exemplo, tornou-se símbolo de igualdade, onde todos têm voz e valor. A busca pelo Graal representa a jornada pelo autoconhecimento, pela perfeição moral e espiritual. A magia também é um elemento central nas histórias arturianas. Merlin, o mago, personifica a sabedoria ancestral, o elo entre o mundo dos homens e o sobrenatural. A espada Excalibur, muitas vezes associada a poderes místicos, representa o direito divino de governar, mas também o peso da responsabilidade.
Com o passar dos séculos, a lenda de Arthur foi adaptada e reinterpretada inúmeras vezes. No Renascimento, escritores como Sir Thomas Malory reuniram diversas versões das histórias arturianas em obras como Le Morte d'Arthur, consolidando os elementos mais conhecidos da saga. No século XIX, com o romantismo, houve uma redescoberta das lendas medievais, e Arthur voltou a ser celebrado como símbolo de bravura e nobreza. Na era moderna, Arthur continua presente na cultura popular, seja em livros, filmes, séries ou jogos. Cada geração encontra novos significados em sua história, adaptando-a às necessidades e valores do momento. Para alguns, Arthur é um guerreiro destemido, para outros, um rei sábio, para muitos, um mito eterno que nunca deixa de inspirar. Mas por que a figura de Arthur resiste ao tempo? Talvez porque ele represente um ideal universal, a luta pelo bem comum, a busca pela justiça, o sacrifício em nome de um propósito maior. Em um mundo marcado por incertezas, a lenda de Arthur oferece esperança de que, mesmo nas horas mais sombrias, é possível encontrar líderes que unam, inspirem e conduzam seu povo à vitória. Do ponto de vista arqueológico, a busca por evidências concretas da existência de Arthur continua. Diversos locais na Grã-Bretanha reivindicam alguma ligação com o rei lendário. Tintagel, na Cornualha, é apontada como seu local de nascimento. Glastonbury, com sua abadia misteriosa, afirma ser o local de seu túmulo. O Monte Badon, cenário da grande batalha contra os saxões, permanece envolto em debate, com diferentes sítios sugeridos como palco desse confronto épico. Apesar das pesquisas, nenhuma prova definitiva foi encontrada. Isso, porém, não diminui o fascínio pela figura de Arthur. Pelo contrário, a ausência de certezas alimenta a imaginação, permitindo que cada pessoa construa sua própria versão do rei. Além da dimensão histórica e literária, a lenda de Arthur também possui um aspecto simbólico profundo. Em muitas interpretações, Camelot representa uma utopia, um lugar onde a justiça, a fraternidade e o amor prevalecem. Os Cavaleiros da Távola Redonda simbolizam a diversidade de talentos, virtudes e defeitos humanos, unidos por um propósito comum. O próprio Arthur, com suas virtudes e falhas, encarna a complexidade da liderança e do ser humano. A relação entre Arthur, Guinevere e Lancelot, por exemplo, revela os dilemas do coração, a tensão entre dever e desejo, lealdade e paixão. Essas histórias, embora ambientadas em um passado distante, continuam atuais, pois tratam de sentimentos universais. Outro elemento marcante é a busca pelo Graal, que pode ser vista como uma metáfora para a busca do sentido da vida, da verdade interior, da realização plena. Os cavaleiros, ao empreenderem essa jornada, enfrentam provas, desafios e tentações, refletindo o percurso de cada pessoa em direção ao autoconhecimento e ao amadurecimento. Assim, mesmo que o verdadeiro rei Arthur permaneça envolto em mistério, sua lenda sobrevive, porque fala diretamente à alma humana. Ele é, ao mesmo tempo, um personagem histórico possível, um mito literário e um símbolo eterno. Em resumo, a identidade do verdadeiro rei Arthur talvez nunca seja totalmente esclarecida. Entre as brumas do passado, ele permanece uma figura fascinante, cuja história mistura realidade e fantasia, esperança e tragédia, glória e desilusão. O que importa, no fim das contas, não é tanto saber se Arthur existiu de fato, mas sim reconhecer o poder de sua lenda em inspirar gerações, despertar sonhos e lembrar que mesmo nos momentos mais difíceis, não acreditar em um futuro melhor. Portanto, o verdadeiro rei Arthur pode ser visto como um espelho das aspirações humanas, um símbolo de liderança e coragem, cuja lenda, viva há mais de 1000 anos, continuará a encantar e inspirar, enquanto houver quem conte e ouça suas histórias. Obrigado por assistir ao nosso canal Como Assim? Curiosidades. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Comente aqui o que achou e compartilhe com seus amigos. E claro, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Nos vemos no próximo.